Era uma sexta-feira à noite quando Miguel chegou a casa, exausto mas ainda esperançoso. Passará a semana inteira a viajar entre Lisboa e Faro, resolvendo problemas mecânicos em aviões e caçando falhas que pareciam surgir do nada. Tudo o que queria era uma noite tranquila com a sua esposa, Isabel. 22 anos de casamento e 3 filhos já adultos, todos fora de casa, levavam-no a pensar que finalmente podiam desfrutar de um jantar romântico a dois, quem sabe num daqueles restaurantes à beira do Tejo, onde o fado canta baixinho e o vinho tinto corre livre. Miguel entrou pela garagem, largou a mala com um suspiro e caminhou até a cozinha. A mesa estava coberta de contas e correspondência, um caos habitual. Enquanto folheava os envelopes, ouviu passos no andar de cima, depois uma descida rápida pelas escadas. Isabel apareceu na sala, ainda tão deslumbrante quanto nos primeiros dias de namoro, com os seus 45 anos bem vividos e aquela aura de mulher que sabe o que quer. Vestia um robe curto de seda azul escuro, aquele que sempre fazia o coração de Miguel acelerar, como se os anos não tivessem passado. Estás cedo, disse ela, parando no meio da sala. Eu sei, respondeu ele, olhando o relógio, vim mais cedo do que o previsto. Vamos sair? Ou tens algum plano? Isabel desviou o olhar, hesitou e murmurou: eu vou sair. Não sei o que queres fazer, mas vou eu. Miguel sentiu o estômago apertar-se. O fim de semana inteiro parecia desmoronar-se numa frase. Olhou para o sofá e reparou numa pequena mala de fim de semana, cuidadosamente arrumada. Com quem vais? Isabel engoliu em seco, e disse, quase sem olhar para ele: tenho um encontro com o Tiago Monteiro. Volto domingo à noite, falamos depois. Miguel ficou paralisado, o cérebro a tentar processar o que acabará de ouvir. O quê? Um encontro? Com quem? Tiago Monteiro? Ele já tinha ouvido esse nome, um cirurgião pediátrico do Hospital de Santa Maria, um tipo com aquele sorriso falso que não engana ninguém. E a mulher dele, a Inês, uma mulher de olhos que pareciam esconder segredos que não se contam. Isabel subiu as escadas a correr, o Hobbes voaçando atrás dela, e a porta do quarto fechou-se com estrondo. Miguel sentiu as mãos a tremer, o coração a bater descompassado, uma mistura de raiva e incredulidade. Precisava de apoio, de gente para testemunhar aquele momento. Por que não ia deixar que ela virasse a história contra ele? Pegou no telemóvel e ligou à filha mais velha, Carolina. Pai. Atendeu ela, alegre como sempre. Carolina, vem para casa, depressa. A tua mãe, ela precisa de ajuda. O quê? Estou a caminho. Respondeu ela, já em pânico. Miguel aproveitou para recolher a mala que Isabel tinha deixado no sofá e despejou o conteúdo em cima da mesa: chaves, cartões de crédito, um batom e, para seu espanto, uma caixa com 12 preservativos da marca Trojan. 12. Miguel tinha feito vasectomia há anos. Por baixo, um e-mail impresso confirmava a reserva no Hotel Altis, quartos 703 a 710, no 7º andar, de sexta a segunda. Ligou para os pais de Isabel, para o Tiago Monteiro, para a diretora de saúde do hospital, a doutora Natália Rodrigues. Tudo parecia piorar. A voz de Natália estava tensa, e quando Miguel falou com o marido dela, o detetive Carlos, a situação tornou-se ainda mais sinistra. 7 quartos reservados? Quantas pessoas? Perguntou Carlos. 12, incluindo médicos, enfermeiras e até um gestor de recursos humanos. Parece uma festa clandestina de hospital, respondeu Miguel, a voz cheia de amargura. Isabel desceu as escadas vestida com um vestido vermelho de seda, justo, com um decote quase proibido e uma fenda que subia pela perna, deixando à mostra a lingerie fina que Miguel agora via pela primeira vez. O cenário parecia tirado de uma novela, com direito à trilha sonora dramática que só faltava tocar na sala. O que é isto, Miguel? Perguntou Isabel, parando ao ver a bagunça na mesa. Não vais a lado nenhum esta noite, respondeu ele, firme, segurando o decote do vestido e rasgando. A seda voou pelo ar, deixando Isabel quase nua, só com uma lingerie de renda cinza que parecia mais um convite do que uma defesa. Não me pertenço, sussurrou ela, desafiadora. Então faz o que quiseres, respondeu Miguel, quase a rir da ironia da situação. Nesse momento, o telemóvel tocou. Era a voz fria e calculista de Rebeca Monteiro, a esposa do Tiago. E ligaste para a polícia, não foi? Disse ela, com uma risada amarga. Miguel contou tudo à família enquanto Isabel desmaiava.
nua, no meio da sala. A casa transformou-se num campo de batalha de olhares, acusações e lágrimas. No meio do caos, Miguel recebeu uma mensagem do detetive Carlos. A polícia tinha invadido o hotel, encontrando os participantes da orgia clandestina. O escândalo estava a arrebentar, com nomes que ninguém queria ver à luz do dia. Isabel tentou justificar-se com uma carta falsa, dizendo que ia ajudar a irmã a cuidar da mãe, mas ninguém acreditou. Os filhos olhavam para ela como se fosse uma estranha, e a sua própria mãe gritava ao telefone com a irmã, numa discussão que deixava todos em silêncio, envergonhados. No fim, Miguel ordenou que Isabel se vestisse e saísse da casa dele. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. 30 minutos depois, Isabel reapareceu, desfeita, com um casaco velho e umas desgastas, arrastando uma mala pesada. Não te preocupes, mãe, disse o filho mais novo, Tiago, com sarcasmo. Vamos garantir que o teu próximo casamento não interfere nas tuas escapadelas sexuais. O pai de Isabel, com um olhar cansado e triste, perguntou se ainda havia esperança para salvar aquele casamento. Podia haver, respondeu Miguel, se ela não tivesse partido tudo em 1000 pedaços. Nos meses que se seguiram, Miguel viu a sua vida desmoronar-se e reconstruir-se lentamente. A vingança veio na forma de um encontro fortuito no ginásio, onde ele não hesitou em fazer justiça com as próprias mãos contra Tiago Monteiro, deixando claro que não se brinca com o coração de um homem simples mas apaixonado. Apesar de tudo, Miguel nunca deixou de amar Isabel, mesmo quando ela parecia querer destruir tudo que tinham construído. A história deles não terminava ali, havia segredos escondidos e promessas quebradas que ainda precisavam de explicação. E no silêncio da noite, Miguel sabia que a verdadeira tempestade ainda estava para chegar. Nos dias que se seguiram à explosão familiar, Miguel sentiu o peso do mundo a esmagar-lhe os ombros. A casa, antes um refúgio de tranquilidade no coração da pequena vila de Sintra, transformará-se num campo minado emocional onde cada olhar e palavra soavam como detonadores de antigas feridas. O silêncio era agora uma presença constante, uma sombra pesada que pairava entre ele, Isabel e os filhos. Miguel passou as manhãs a caminhar pelos trilhos da Serra de Sintra, tentando clarear a mente e afastar os fantasmas que teimavam em persegui-lo. O ar fresco e o cheiro da vegetação não bastavam para apagar a imagem de Isabel naquele vestido vermelho de seda, quase despida, e os olhares desconfiados dos filhos, cada um a lidar à sua maneira com a traição da mãe. Naquela manhã de sábado, vestia uma camisola de lã grossa, calças de ganga gastas e botas de caminhada. O cabelo, outrora sempre penteado com cuidado, estava agora bagunçado, um reflexo do caos interior. Os olhos, castanhos e profundos, revelavam uma tristeza que não conseguia disfarçar, mesmo quando tentava sorrir para os amigos no café da vila. Ao regressar, encontrou a casa vazia, exceto por um envelope cuidadosamente pousado em cima da mesa da cozinha. A letra era familiar, mas fria, distante. Miguel abriu-o com mãos trêmulas e leu: Querido Miguel, sei que estás magoado e que as coisas não são fáceis. Mas a verdade é que ainda não te contei. Nem tudo é o que parece. Sê paciente. Isabel. O recado era um mistério, uma promessa velada que acendeu uma pequena faísca de curiosidade e esperança no coração de Miguel. Não sabia se devia esperar por mais explicações ou fechar aquela porta para sempre. Enquanto isso, Isabel tentava recompor-se na casa da sua mãe, em Cascais. Vestia um casaco pesado, daqueles que parecem guardiões contra o frio e a dor. Os olhos, pintados com rímel negro que escorrera pelas lágrimas, refletiam a angústia de quem se sente perdida e traída por si própria. O seu telefone vibrava incessantemente com mensagens dos filhos, amigos e até colegas do hospital, alguns a oferecer apoio, outros a julgar silenciosamente. No hospital, a situação era um verdadeiro caos. A notícia do escândalo abalara as estruturas da instituição. A diretora de saúde, doutora Natália Rodrigues, tentava desesperadamente apagar o fogo com discursos vazios e reuniões intermináveis, enquanto o detetive Carlos mantinha-se atento, investigando cada movimento suspeito. Miguel recebeu uma chamada inesperada naquela tarde. Do outro lado da linha, uma voz feminina, calma e firme: Miguel, sou a doutora Natália. Precisamos conversar. Há coisas que deve saber, para além do que Isabel te contou. A verdade é mais complicada do que imaginas. Miguel hesitou, o coração apertado entre a raiva e a curiosidade. Estou a ouvir, respondeu,
Cauteloso. Natália explicou que a rede de traições e manipulações no hospital ia muito além do que parecia. Que Isabel não era apenas uma participante passiva, mas alguém que, de certa forma, estava a ser pressionada por forças internas. Que o marido dela, Tiago, tinha inimigos e que tudo aquilo poderia ser parte de um jogo sujo para derrubar certos profissionais. Miguel sentiu uma mistura de incredulidade e alívio. Talvez Isabel tivesse motivos para agir daquela forma, mesmo que isso não justificasse a dor que causará. Talvez houvesse um lado da história que ele ainda desconhecia. Naquela noite, Miguel preparou-se para uma reunião com Natália e Carlos, decidido a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Vestiu uma camisa azul escura, calças de corte clássico e sapatos de pele, tentando recuperar a dignidade que sentia ter perdido. O relógio marcava 21 horas quando saiu de casa, o frio a cortar a pele, mas o fogo da determinação a aquecer-lhe o peito. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas por postes antigos, pensava nas voltas que a vida dava. Como o amor podia ser tão forte, ao mesmo tempo, tão frágil. E como um segredo, uma mentira, podia transformar tudo num jogo perigoso de poder, desejo e traição. Ao chegar ao café onde tinham marcado a reunião, viu Natália já à mesa, acompanhada por Carlos, que lhe lançou um olhar grave. Miguel sentou-se, respirou fundo e preparou-se para enfrentar o que viesse. Sabia que aquela conversa podia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas, mal sabia ele, que naquele mesmo instante, em algum lugar de Lisboa, uma figura misteriosa observava tudo à distância. Alguém que sabia mais do que devia e que tinha planos que ninguém ainda conseguia imaginar. Um segredo sombrio prestes a ser revelado, capaz de virar o mundo de Miguel e Isabel do avesso. E assim, enquanto a noite avançava e as vozes se misturavam no café, a verdadeira tempestade começava a formar-se no horizonte, ameaçando arrastar todos para um abismo de mentiras, vingança e redenção. A reunião no café O Poço das Águas em Sintra tinha um ambiente tenso, quase palpável. Miguel fitava a xícara de café à sua frente, enquanto Natália e Carlos trocavam olhares cúmplices, como se compartilhassem segredos que ele ainda não estava preparado para ouvir. O cheiro a torrado e a pastéis de nata não conseguia dissipar a ansiedade que crescia no peito de Miguel. Natália, uma mulher elegante na casa dos 40, com cabelos castanhos acastanhados presos num rabo de cavalo bem cuidado e um casaco de lã bege que lhe dava um ar sério e profissional, começou a falar. A sua voz era calma, mas firme. Miguel, o que aconteceu com Isabel e Tiago é só a ponta do iceberg. No hospital, há uma rede de manipulações que vai muito além de traições conjugais. Tiago tem dívidas e inimigos perigosos, e usou os seus cargos e influência para envolver pessoas, e, infelizmente, Isabel foi apanhada numa teia que a ultrapassou. Carlos, o detetive sereno de farda impecável, acrescentou, descobrimos que há interesses escusos ligados a contratos milionários do hospital, e o tal encontro no hotel foi uma fachada para reuniões clandestinas. Pessoas foram coagidas ou seduzidas para participarem. E quando Isabel tentou sair, as consequências foram graves. Miguel sentiu um misto de alívio e fúria. Isabel, a mulher que amara durante mais de 2 décadas, estava presa numa armadilha que ele nunca imaginara. Mas, o que é que Isabel tem a ver com tudo isto? Perguntou, a voz embargada. Natália suspirou, desviou o olhar e disse, ela tentou resistir, tentou sair desse mundo, mas foi ameaçada. E, Miguel, não estás sozinho nisto. Há pessoas que querem ajudar, mas tudo tem de ser discreto. A exposição pública pode ser devastadora para todos. Miguel coçou a barba por fazer, o olhar fixo na mesa, tentando conectar os pontos. E o Tiago? O que vai acontecer com ele? Carlos respondeu que está a ser investigado, mas não será fácil. É um homem inteligente e perigoso, e tem aliados dentro do hospital. Miguel sentiu-se esmagado pela dimensão do problema. Como se não bastasse o trauma da traição, agora tinha de lidar com uma conspiração que ameaçava destruir não só a sua família, mas também a sua comunidade. Naquela noite, sozinho no quarto, Miguel vestiu uma camisa branca amarrotada e calças de pijama escuras. A luz amarelada do candeeiro iluminava o rosto cansado, sulcado por linhas de preocupação. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem para Isabel, escrita com hesitação: se quiseres falar, estou aqui. Precisamos de saber a verdade. Do outro lado, Isabel leu a mensagem com os olhos vermelhos de tanto chorar.
Estava sentada na varanda da casa dos pais, enrolada numa manta, vestindo um vestido de algodão branco que contrastava com o seu estado emocional. A brisa fresca da noite acariciava-lhe o cabelo solto e desalinhado. Respondeu com uma só palavra, sim. No dia seguinte, eles encontrarão-se num pequeno restaurante junto à Praia da Draga, um local que Miguel sempre considerará especial, pelas memórias de dias felizes e jantares à luz das velas. Isabel estava diferente, usava uma blusa leve de seda cor de vinho, que caía delicadamente sobre os ombros, combinada com uma saia preta justa que realçava as suas curvas suaves. Os seus olhos, ainda marejados, continuavam a esconder segredos, mas a determinação começava a brilhar neles. Miguel, começou ela, a voz trêmula, não foi só uma traição. Eu estava perdida, manipulada. Tiago, ele não era o que parecia. Queria controlar-me, usar-me para os seus esquemas, e eu não sabia como sair daquela prisão. Miguel segurou as mãos dela, sentindo o calor familiar que ainda existia entre eles. Estamos juntos nisto, Isabel. Vamos limpar este nome, acabar com essa rede. Não importa o que custe. Um sorriso tímido iluminou o rosto de Isabel, e por um momento, o tempo pareceu parar. Mas a sombra do perigo ainda pairava. Miguel sabia que cada passo adiante podia revelar segredos ainda mais obscuros, capazes de os destruir por completo. Enquanto se levantavam para sair do restaurante, uma figura encapuzada observava-os de longe. Um envelope foi deslizado silenciosamente sobre a mesa do restaurante por um estranho que desapareceu antes que qualquer um pudesse reagir. Miguel apanhou o envelope e sentiu um calafrio ao ver o selo, o emblema do hospital, mas com um símbolo estranho, que ele não reconhecia. Abriu-o lentamente e encontrou uma única frase escrita em letras vermelhas: vocês não sabem tudo. O jogo está longe de terminar. Miguel olhou para Isabel, os olhos cheios de urgência e medo. Temos de descobrir quem está por trás disto, antes que seja tarde demais. E assim, naquela pequena vila à beira-mar, uma nova batalha começava. Não só por amor, mas pela verdade, pela justiça e pela sobrevivência. A guerra silenciosa que se desenrolava nas sombras estava apenas a começar, e Miguel e Isabel estavam no centro dela, sem saberem em quem confiar. Mas uma coisa era certa, ninguém sairia ileso deste jogo de mentiras e traições. E a próxima jogada podia ser a mais letal de todas. Os dias seguintes foram um turbilhão de encontros secretos, telefonemas misteriosos e mensagens cifradas. Miguel e Isabel, apesar das feridas abertas, uniram-se numa missão comum: desmascarar a teia de corrupção e manipulação que ameaçava destruir não só a sua família, mas também a integridade do hospital onde ambos tinham construído as suas vidas. Miguel, vestido com uma camisa de flanela xadrez e jeans escuros, passava as tardes a vasculhar documentos antigos que Isabel conseguirá tirar discretamente do hospital. Isabel, com o cabelo apanhado num coque desgrenhado e um casaco de lã oversized que parecia esconder o seu corpo ainda marcado pela angústia, acompanhava-o atentamente, apontando detalhes que soavam a conspiração. Em paralelo, Carlos continuava a sua investigação policial, infiltrando-se nas sombras do hospital e recolhendo provas contra Tiago Monteiro e os seus cúmplices. Natália, apesar das pressões internas, mantinha-se firme, oferecendo a Miguel e Isabel o apoio que poucos estavam dispostos a dar. Numa tarde cinzenta, Miguel recebeu uma chamada anônima. A voz do outro lado era distorcida, quase sussurrante: se querem saber a verdade, encontrem a sala 13 no porão do hospital. Lá está o que procuram. Mas cuidado, não são os únicos à procura. O frio percorreu a espinha de Miguel. Sabia que não podia ignorar aquela pista, por mais perigosa que fosse. Marcou um encontro com Isabel para a noite seguinte, decididos a investigar o local juntos. Quando chegaram ao hospital, já noite cerrada, vestiam roupas discretas, Isabel de jeans escuros e camisola preta justa, Miguel com um casaco de cabedal e botas confortáveis. A adrenalina misturava-se com o medo enquanto desciam as escadas que levavam ao porão, iluminadas apenas pelo fraco brilho das lanternas que trouxeram. Chegaram à porta da sala 13, uma porta de metal com um cadeado enferrujado. Miguel puxou um arame do bolso e, com alguma habilidade, conseguiu abrir a fechadura. O interior estava escuro e úmido, com paredes manchadas pelo tempo e um cheiro a mofo que lhes queimava as narinas. No centro da sala, um computador antigo e uma série de arquivos espalhados sobre uma mesa. Isabel começou a folhear os documentos, enquanto Miguel explorava o computador.
O ecrã revelou uma série de e-mails comprometedores, contratos falsificados e registros de pagamentos secretos. Entre eles, fotos que mostravam reuniões clandestinas, rostos conhecidos e desconhecidos, e um nome que se repetia, Sérgio Almeida. Antes que pudessem analisar tudo, ouviram passos apressados no corredor. Miguel apagou a luz, e ambos se esconderam atrás de umas caixas velhas. A porta abriu-se com força, e uma figura entrou, um homem alto, de cabelo ralo e óculos grossos, vestido com um fato escuro. O seu olhar era frio. Calculista, o que é que anda a fazer aqui? Murmurou, quase para si mesmo. Miguel sentiu o coração acelerar. Era Sérgio Almeida, o verdadeiro cérebro por trás da rede de corrupção no hospital. Uma pessoa que ninguém suspeitava, mas que controlava tudo nos bastidores. Quando o homem saiu, Miguel e Isabel aproveitaram para sair da sala, levando consigo os documentos mais importantes. Sabiam que tinham acabado de encontrar uma peça-chave para desmantelar o esquema. De regresso à casa, Isabel, ainda com o casaco aberto, revelava uma lingerie preta de renda que Miguel reconheceu com um misto de desejo e tristeza, um símbolo da mulher que amava, mas que parecia cada vez mais distante. Naquela noite, enquanto a cidade de Sintra adormecia, Miguel e Isabel sentaram-se à mesa da cozinha, rodeados pelos papéis e fotografias que podiam mudar tudo. A tensão era palpável, mas também havia uma chama de esperança. Miguel olhou para Isabel, com voz firme: vamos fazê-lo. Por nós, pelos nossos filhos, por tudo que fomos e ainda podemos ser. Ela sorriu, um sorriso que escondia dores profundas, mas também a vontade de lutar. Porém, enquanto eles traçavam os próximos passos, uma sombra movia-se silenciosamente do outro lado da rua. Uma janela abriu-se lentamente no terceiro andar do hospital e, numa sala iluminada apenas pelo brilho de um ecrã de computador, uma figura encapuzada digitava rapidamente. Na tela, uma mensagem aparecia: eles estão mais perto do que pensam. Tempo de agir. E assim, numa noite fria de inverno, começava o jogo final, aquele onde ninguém podia confiar em ninguém, e onde o preço da verdade poderia ser a própria vida. As primeiras luzes da manhã tingiam o céu de Sintra com tons de laranja e rosa quando Miguel recebeu uma mensagem enigmática no telemóvel: encontro às 22 horas no Miradouro da Pena. Traga provas. O remetente era desconhecido, mas a urgência implícita não deixava margem para dúvidas. Sem hesitar, respondeu com um simples estarei lá. Durante o dia, Miguel e Isabel prepararam-se para o encontro. Isabel escolheu um vestido de malha preto, justo o suficiente para realçar a sua silhueta, mas discreto o bastante para não chamar demasiada atenção. Usava umas botas de salto médio, que lhe davam uma elegância natural, e um casaco comprido de lã cinzenta, enquanto seus cabelos escuros caíam soltos pelos ombros, com um brilho que contrastava com a tensão que sentia por dentro. Miguel optou por uma camisa azul clara, jeans escuros e um casaco leve, vestindo ainda o relógio que lhe fora oferecido no seu 20º aniversário de casamento, agora um símbolo amargo de tudo que perderá e, talvez, pudesse recuperar. À noite, o Miradouro da Pena estava quase deserto, salvo por algumas silhuetas que contemplavam a vista panorâmica sobre Lisboa, iluminada como um tapete de estrelas. Miguel chegou primeiro, com a pasta cheia de documentos e fotografias que tinham recolhido no porão, o coração a bater forte, a ansiedade a crescer. Isabel apareceu minutos depois, os seus passos firmes, o olhar determinado. Sentaram-se num banco de pedra, e pouco tempo depois um homem encapuzado aproximou-se, olhando ao redor antes de se sentar ao lado deles. Não temos muito tempo, disse o homem, numa voz rouca e apressada. O Sérgio Almeida não é o único a controlar os fios. Há uma rede maior, com ligações a políticos, empresários e até membros da polícia. Miguel franziu o sobrolho. Quer dizer que tudo isto é maior do que imaginávamos. O homem assentiu: muito maior. E perigoso. Já tentaram silenciar-me uma vez. Se querem sobreviver, têm de ser cuidadosos. Isabel respirou fundo. E o que sugeres que façamos? Divulgar as provas com cautela. Encontrar aliados. E nunca confiar em ninguém por completo. Vocês são alvos agora. Antes que pudessem responder, um ruído vindo das árvores fez-os virar-se. Uma figura encapuzada observava-os à distância, desaparecendo rapidamente na escuridão. Miguel apertou os punhos. Isto vai ficar sujo, disse, olhando para Isabel. Ela sorriu tristemente. Mas não vamos recuar. Nos dias seguintes,
A vida de Miguel transformou-se numa dança perigosa entre a rotina normal e o jogo de espionagem. Recebia chamadas anônimas, mensagens codificadas, e sentia-se sempre vigiado. Isabel, por sua vez, lutava para manter a fachada de normalidade no hospital, enquanto tentava ganhar a confiança dos colegas que poderiam ser úteis. Numa tarde chuvosa, enquanto esperava num café perto da estação de comboios de Sintra, Miguel reparou numa mulher de cabelos ruivos e olhar penetrante sentar-se numa mesa próxima. Ela tirou um envelope da mala e deixou-o cair discretamente na mesa de Miguel antes de desaparecer entre a multidão. Miguel abriu o envelope e encontrou fotografias que mostravam Sérgio Almeida em encontros suspeitos com figuras influentes, além de documentos que ligavam a rede corrupta a contratos fraudulentos que envolviam a construção de um hospital privado rival. Sentiu um arrepio. A teia de mentiras era ainda mais vasta do que imaginava. Naquela noite, Isabel recebeu um telefonema no seu quarto. A voz do outro lado era familiar, mas carregada de ameaça. Achas que podes brincar conosco? Vais pagar caro por tentares destruir o que construímos. Ela desligou, o coração a bater descompassado, sabendo que o preço da verdade podia ser alto demais. Miguel e Isabel estavam cada vez mais próximos, unidos pela dor e pela luta, mas também cientes de que a próxima jogada poderia ser a última. O perigo já não era uma sombra distante, mas uma presença constante, à espreita em cada esquina, em cada rosto. E, numa noite sem estrelas, quando o silêncio da vila parecia mais pesado, uma explosão sacudiu o hospital, iluminando o céu com um clarão sinistro e deixando todos a questionar: quem estaria disposto a tudo para manter os seus segredos enterrados? A resposta estava a chegar, e com ela, um desafio impossível de ignorar: o preço da verdade seria pago em sangue.